Ok, pessoal, tudo certo? Beleza? Nesta aula, nesse vídeo, nós vamos ver isso aqui, ó, propriedades da potenciação. Você tem dificuldades com potenciação, com propriedade das potências? Então, você vai gostar desse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela curtida, dá aquela força aí pra gente. Antes de continuar com a aula, roda a vinheta. Calculando com o Oduvaldo. Então, pessoal, para agilizar cálculos com potências, como estamos vendo aqui na tela, nós utilizamos as chamadas propriedades da potenciação. A primeira delas, você está vendo aí na tela, é o chamado produto de potência de mesma base. Ora, em matemática, quando a gente escuta essa palavra produto, a gente já sabe que está se referindo aqui a uma multiplicação. Então tá aqui o sinalzinho de vezes, ó. Então aqui eu chamo produto de potência de mesma base. Você está vendo que a base aqui é 2, aqui é 2 ao cubo e aqui é 2. Lembrete, toda vez que eu não tiver o expoente é 1. Então aqui, ó, o expoente desse segundo 2 é 1. Como é que eu vou fazer aqui? Veja só. O que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, já que o expoente é 3. Bem, então, esses 3 fatores 2 é 2 ao cubo. Coloco o sinal de vezes aqui também, ó. E o 2 elevado a 1 é 2 uma única vez. Beleza? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter aqui o seguinte, ó. Veja só. Eu vou repetir aqui o 2, porque é ele que está sendo multiplicado aqui, e vou contar quantas vezes ele está sendo multiplicado. Veja só, 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, é 2 elevado à quarta potência. Beleza? Então, o que a gente observa aqui? O resultado de 2 ao cubo vezes 2 é 2 elevado à quarta. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte. Conclusão. Se eu tenho um produto de potência de mesma base ou uma multiplicação de potência de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e multiplicar, aliás, e somar expoente. Como assim? Veja que o expoente resultante, ele não foi nada mais, nada menos do que a soma dos expoentes que eu tinha inicialmente. Veja só. Aqui o expoente 3 e aqui o expoente 1. Se eu for observar, ó, 3 mais 1 é 4. Então, pronto. Então, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5. Lembrando que o expoente aqui, ó, é 1. Não tem, o expoente é 1. Não aparece, o expoente é 1. Pela conclusão, o que eu vou fazer com esta base, que é igual? Repetir. O que eu vou fazer com os expoentes? Somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Pronto. Nada mais do que isso. Beleza? Este foi o produto de potência de mesma base. Nós temos a segunda propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Então, aqui eu tenho, ó, divisão de potências de mesma base. Eu tenho 2 elevado à quinta potência, dividido por 2 elevado ao cubo. Olha, pessoal, divisão eu posso colocar na forma de fração. Toda fração é divisão. Então, ó, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, traço de fração, aí aqui eu coloco 2 elevado à quinta, dividido por 2 ao cubo. Concorda? Beleza, então. Continuando. O que é 2 elevado à quinta? É o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Ok? Tranquilo. Pronto. No denominador, 2 ao cubo. É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Pronto. Igual a. Pessoal, aqui, olha. Só um detalhe aqui, é que eu botei 3, mas é um 2, né? 2. Então, vamos lá. Olha só, 2 vezes 2. Beleza. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar esse 2 por este 2. Este 2 por este 2. Este 2 por este 2. Qual o detalhe aqui? Olha só. Sobrou 2 vezes 2 lá no numerador. Aqui no denominador embaixo não sobrou ninguém. É como se eu tivesse aqui um denominador 1. Então, na realidade, denominador 1 ninguém usa, tá certo? Não precisa usar. Então, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado como resultado. Por que 2 ao quadrado? Porque o 2 foi repetido 2 vezes. Pronto, qual é a conclusão agora neste caso? Neste caso, a conclusão é a seguinte. Se eu tenho divisão de potência em mesma base, eu vou repetir a base
repetir a base e vou subtrair expoente. Subtrair? Sim. Subtrair expoente. Por quê? Veja o detalhe no exemplo dado aqui, ó. Se você observar, o 2, o expoente resultante, ele é a diferença entre 5 e 3. 5 menos 3 dá 2. Então, podemos trabalhar dessa maneira. Veja este exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 ao cubo dividido por 5. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a base, que é 5, e vou fazer o que com os expoentes? O 3 e o 1, subtrair. 3 menos 1, 2. Tranquilo e favorável. Ok, pessoal? Próxima propriedade é esta, é a potência de potência. Então, você tem aqui o seguinte, ó. Você tem, ó, veja só, você tem 3 ao cubo elevado ao quadrado. Veja só, 3 ao cubo ao quadrado. Por que eu chamo isso aqui potência de potência? O 3 está sendo elevado a uma potência que é a terceira, que eu chamo de cubo, que está sendo elevado a outra potência, que é a segunda, que eu chamo de quadrado. Ora, olhando para essa situação aqui, é como se eu entendesse que o 3 ao cubo, tudo isso aqui é base. Está sendo elevado a 2. Então, eu vou pegar a base, que seria 3 ao cubo, e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, porque o expoente é 2. Está aqui, ó. 3 ao cubo vezes 3 ao cubo 2 vezes, porque o expoente é 2. Mas ainda assim eu posso trabalhar isso aqui, ó. O que é o 3 ao cubo? Não é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes, porque o expoente é 3? Beleza. E o que é o outro aqui, ó? 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Fazendo aqui, ó, repete o 3 e eu vou contar quantas vezes ele foi multiplicado. Na realidade foram 6 vezes. Pessoal, aqui da primeira propriedade, esse aqui é um produto de potência de mesma base. Então, ó, já entendi aqui o seguinte, ó. Eu vou repetir o 3 e vou somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Tranquilo? Correto. Agora, qual é a conclusão? Qual é a conclusão neste caso? O que você vai fazer? Novamente, você vai repetir a base e fazer o que com os expoentes? Multiplicar expoentes. Multiplicar? Sim. Veja que o expoente resultante aqui, no exemplo dado, 6, ele é o produto, ou a multiplicação de 3 vezes 2, exatamente. 3 por 2 aqui, os expoentes iniciais aqui, ó, 3 e 2, beleza? 3 vezes 2, 6. Então, se eu tenho uma potência de potência, eu vou fazer isso aqui. Vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Veja este outro exemplo, ó. 5 ao cubo elevado ao quadrado. Tranquilo aqui. Eu vou ter aqui, ó, repetir o 5 e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Vamos ver só mais um exemplo aqui. Se você tem menos 7 elevado a 2 elevado a 5. Como é que você vai fazer aqui? Você vai repetir a base, que é menos 7, e vai multiplicar o expoente. 2 vezes 5, 10. Tranquilo e favorável? Beleza. Agora vamos para a próxima propriedade. A próxima, veja só o detalhe, ó. Próxima propriedade, eu tenho a potência de um produto. Então, por que eu chamo de propriedade, aliás, de potência de um produto? Ora, aqui eu tenho um produto, 2 vezes 5, correto? 2 vezes 5. E esse produto está sendo elevado a uma potência que é a terceira potência, o cubo, ok? Bom, como é que eu vou trabalhar aqui? A minha base aqui é o produto 2 vezes 5. Então, ele está sendo elevado ao cubo. Então, o que é 2 vezes 5 elevado ao cubo? É 2 vezes 5 multiplicado por 2 vezes 5. Quantas vezes? 3 vezes, correto? Aqui está, beleza? Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos dar uma organizada nisso aqui, ó. Vamos colocar aqui os 2 inicialmente, depois os 5. 2 vezes 2 vezes 2. São 3 fatores 2. 5 vezes 5 vezes 5. O que é isso aqui, ó? 2 vezes 2 vezes 2 não é nada mais, nada menos do que 2 ao cubo. E 5 vezes 5 vezes 5 é 5 ao cubo. Pronto. Aqui nós podemos chegar a uma conclusão. E qual é a conclusão? Na potência de um produto, o que eu vou fazer? Eu vou elevar cada fator ao expoente dado. Pronto. Eleva cada fator ao expoente dado. Aí fica tudo tranquilo. Quer ver outro exemplo aqui, ó? Se eu tenho 3 vezes 7 elevado ao quadrado. Como é que eu vou fazer aqui? Simples, eu pego o fator 3 eleva ao quadrado, que foi o expoente dado, e 7 eleva ao quadrado, que foi o expoente dado. Tranquilo? Beleza, então. Agora, vamos para a última das propriedades das potências, a potência de um quociente. Aqui está, ó, potência de um quociente. Pessoal, 3 dividido por 2 elevado ao cubo. Como eu já falei, toda divisão pode ser transformada em potência, aliás, em fração.
Então aqui, ó, 3 dividido por 2 é o mesmo que 3 sobre 2 elevado ao cubo. Eu posso fazer isso aqui assim, ó. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Olha, o que é 3 ao cubo? É 3 elevado ao cubo. O que é 2 ao cubo? É 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. Pronto, aqui seria o nosso resultado. Que eu também poderia fazer ele assim, ó. Lá, 3 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Na potência de um quociente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar os termos ao expoente dado. Eleva os termos ao expoente dado. Só um exemplo para a gente concluir aqui, ó. Se eu tenho 7 quintos elevado ao quadrado, como é que vai ficar isso aqui? 7 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Beleza, pessoal. Então aqui foi a nossa aula sobre propriedades das potenciações. Valeu, pessoal!